No silêncio da manhã, quando o sol ainda desperta o horizonte, há um momento de claridade única. É nesse instante mágico que as grandes mentes despertam para a verdadeira jornada do sucesso. Não é apenas sobre alcançar metas, mas sim sobre transformar a própria jornada em uma obra-prima de perseverança e autodescoberta. Imagine-se agora, navegando pelas águas do seu potencial ilimitado. Como um explorador destemido, você se lança ao desconhecido com a certeza de que cada passo adiante é uma conquista. Essa jornada não é para os fracos de coração, mas para aqueles que ousam desafiar o status quo e moldar seu destino com mãos firmes. Na jornada rumo ao sucesso, a primeira âncora a ser lançada é a da mentalidade. É aqui que a fundação de toda grandeza é construída. Assim como Edison, que perseverou através de milhares de tentativas para finalmente iluminar o mundo, sua mente é o epicentro de sua criação. Não se contente com menos do que a excelência. Desperte a fome de progresso e a chama da inovação dentro de si. A crença é o combustível que alimenta a jornada. Olhe para figuras como Carnegie, cuja fé na própria visão construiu impérios. Acredite inabalavelmente no seu potencial de transformar sonhos em realidade. Cultive a clareza de propósito como um jardineiro cuida de suas flores mais preciosas. Visualize o sucesso, sinta-o como uma realidade palpável e mova-se em direção a ele com convicção. A visão é a bússola que guia os passos do conquistador moderno. Como Disney, cujo sonho de um mundo encantado transformou-se em realidade, você deve pintar o panorama do seu futuro com cores vívidas. Veja além do óbvio, além do imediato, e enxergue o que os outros não veem. No horizonte da sua visão, o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada contínua de autodesenvolvimento e conquista. A disciplina é a ponte que conecta sonhos a realizações. Assim como Lincoln, cuja determinação e resiliência uniram uma nação dividida, sua persistência é o alicerce sobre o qual seu legado será construído. Haja com determinação implacável, mantendo o curso mesmo diante das tempestades. A adversidade é apenas um teste, e você é feito de uma fibra que não se quebra facilmente. Ação. O mundo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você faz. Você pode sonhar, visualizar, planejar, mas sem ação, tudo morre no campo da intenção. Foi Henry Ford quem disse: você pode pensar que pode ou que não pode, de qualquer forma, estará certo. Mas ele não ficou apenas no pensamento, ele agiu. Enquanto outros duvidavam, ele construiu. Enquanto outros esperavam, ele produziu. O sucesso pertence aos que se movem, aos que avançam mesmo com medo, aos que colocam o pé no vazio antes de saber se haverá chão. E aqui está uma verdade brutal: você não será sempre motivado. A chama da motivação queima e se apaga como o vento. Mas a disciplina é o fogo que queima constante no coração dos grandes. Não se trata de fazer o que se quer quando se sente vontade. Trata-se de fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não se quer. É isso que separa os amadores dos imortais. É isso que transforma talentos em lendas. E se você acha que propósito é algo que se encontra em livros ou em retiros silenciosos, repense. Propósito não é algo que você descobre, é algo que você decide. É o grito interno que você escolhe seguir, mesmo quando o mundo inteiro está em silêncio. É aquilo que te arrasta da cama às 5 da manhã, que te faz sangrar pelos seus sonhos, que te faz rejeitar atalhos porque sabe que o caminho difícil é o que forja o aço. Mas e quando tudo der errado? Porque vai dar. Vai chegar o momento em que nada parece fazer sentido. Quando o fracasso bater à porta, vestido com o rosto da humilhação. Quando você for ignorado, subestimado, esquecido. É aí que entra a resiliência. Aquela força silenciosa que ergue você quando até sua fé caiu de joelhos. Resiliência não é resistência cega. É adaptação com propósito. É cair 7 vezes e levantar 8, mais sábio, mais forte, mais determinado. Você não é vítima das circunstâncias. Você é arquiteto da sua realidade. As dores que viveu, elas não vieram para te destruir, vieram para te ensinar.
Cada perda, cada rejeição, cada lágrima são tijolos da sua fortaleza interna. E a vida? Ela não te deve nada. Ela entrega apenas o que você tem coragem de exigir. E não me refiro a exigir dos outros, mas de si mesmo. Porque o verdadeiro sucesso começa na hora em que você para de pedir permissão. Gratidão. Sim, ela parece suave demais para esse discurso feito de aço, mas não se engane. Gratidão não é fraqueza. É o que ancora você no presente enquanto caminha rumo ao futuro. É a capacidade de reconhecer o que já conquistou sem se acomodar. É a sabedoria de sorrir em meio à escassez, sabendo que a abundância é apenas questão de tempo, trabalho e intenção clara. E se você quer saber o verdadeiro segredo, aqui está. Os grandes nunca pararam de aprender, nunca pararam de se reinventar, nunca acreditaram que já sabiam o suficiente. Aprendizado não é um estágio, é um estilo de vida. Os que vencem, vencem porque seguem curiosos, famintos, humildes diante da vastidão do que ainda não dominam. Eles não se gabam, eles observam, estudam, escutam. E então, quando falam, o mundo escuta. E então vem a adaptabilidade, essa habilidade silenciosa, muitas vezes ignorada, que separa os que apenas sobrevivem dos que prosperam. O mundo muda, as regras mudam, a economia oscila, as pessoas vêm e vão, e aquilo que ontem funcionava perfeitamente, hoje já não serve. Mas os vencedores, eles se adaptam, como a água que encontra um novo caminho quando o antigo é bloqueado. Eles não resistem à mudança, eles a usam. Eles dançam com o caos, moldam-no com as próprias mãos e constroem sobre os destroços o próximo capítulo de sua grandeza. A adaptabilidade exige humildade, porque para mudar é preciso admitir que algo precisa ser ajustado, e isso exige coragem. A coragem de olhar para si mesmo com brutal honestidade. A coragem de admitir que não importa o quanto você saiba, ainda há mais a aprender. Que não importa o quanto tenha feito, ainda há mais a construir. É a humildade dos sábios. Dos que preferem evoluir a vencer discussões. Dos que trocam o ego pela transformação. E então chegamos ao ponto de virada. Aquele momento decisivo em que tudo o que você construiu por dentro começa a se manifestar por fora. Não como um milagre repentino, mas como uma consequência inevitável. O sucesso verdadeiro, aquele que permanece, aquele que inspira, aquele que transcende, não é o resultado de um golpe de sorte. É a soma de todas as pequenas decisões feitas em silêncio. É o reflexo de cada amanhecer em que você levantou antes do mundo, de cada noite em que você trabalhou enquanto os outros dormiam, de cada não que você disse às distrações, de cada sim que você disse aos seus princípios. Você quer saber como vencer em qualquer circunstância? Pare de buscar garantias, pare de esperar o momento certo. Não existe tempo perfeito, existe decisão, existe movimento, existe fé. A verdadeira fórmula do sucesso é você, não a versão fraca, insegura, moldada pelas opiniões dos outros, mas a versão que você decide despertar agora, a versão que assume a responsabilidade completa pela própria vida, a versão que não precisa de aplausos porque já está em paz com a própria verdade. Você é o guerreiro, o arquiteto, o escultor da sua realidade. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes você fracassou, você ainda está aqui. E enquanto estiver respirando, ainda tem um movimento a fazer, uma decisão a tomar, um futuro a conquistar. Não se iluda, o caminho não é fácil, mas é real, é brutalmente real. E justamente por isso ele é belo, porque cada gota de suor, cada cicatriz, cada noite solitária, tudo está construindo algo que o mundo não pode tirar de você. Integridade, caráter, verdade. E isso vale mais do que qualquer medalha, qualquer status, qualquer aplauso. O sucesso que dura não é aquele que se vê primeiro nos números, é o que se sente no peito. É aquele que transforma não só sua conta bancária, mas sua essência, que afeta sua família, sua comunidade, sua geração, que muda o seu nome de mais um para alguém que deixou um legado.
E agora, neste exato momento, você está diante de um portal, um ponto sem retorno. Ou você continua vivendo como viveu até aqui, culpando o mundo, esperando pela chance perfeita, esperando sentir-se pronto. Ou você se levanta e escolhe ser o protagonista da sua própria revolução. Escolhe pagar o preço. Escolhe a dor da disciplina ao invés do arrependimento. Escolhe a verdade crua ao invés da ilusão confortável. Escolhe a jornada real. Escolhe o seu destino. E que escolha gloriosa é essa? E então vem o silêncio. Aquele momento em que tudo à sua volta para. Nenhuma notificação, nenhuma voz, nenhum ruído. Só você e a verdade. A verdade de que tudo o que você precisa já está dentro de você. Não é um livro a mais, um vídeo a mais, uma técnica milagrosa que vai te transformar. É você, encarando sua essência sem medo. É você, sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. É você, finalmente entendendo que sucesso não é um destino, é uma expressão. A expressão mais pura da sua alma em ação. A expressão da sua coragem de sair da multidão. A expressão da sua convicção em dizer sim ao que importa e não ao que não serve mais. A expressão da sua fé inabalável em um futuro que ainda não existe, mas que você está construindo. Palavra por palavra, ação por ação, passo por passo. Veja, o mundo não premia os que esperam. Premia os que decidem, os que levantam quando caem, os que se refazem quando são quebrados, os que avançam mesmo quando têm medo, os que criam luz no meio da escuridão e depois estendem essa luz aos outros. Esses homens e mulheres não são especiais, são conscientes. Conscientes do poder que carregam. Conscientes de que o fracasso é um mestre, de que a dor é parte da lapidação, de que ninguém vem salvá-los. E por isso mesmo, não precisam ser salvos. Eles são o resgate, eles são a força, eles são o milagre. E se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você quer acordar. Algo dentro de você está cansado de viver pequeno, cansado de duvidar de si mesmo, cansado de esconder sua grandeza por medo de incomodar, cansado de se contentar com pouco quando você foi criado para muito. Você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para marcar o tempo com sua existência, para ser o tipo de pessoa que, ao entrar em um ambiente, eleva tudo ao redor, para ser lembrado, não pelo que acumulou, mas pelo que construiu, não pelo que teve, mas por quem se tornou. Você quer saber a verdadeira fórmula do sucesso? Ela começa agora, neste exato momento, quando você assume o compromisso inquebrável de viver em alinhamento com o que você nasceu para ser. Quando você para de negociar com seus medos e começa a negociar com seu futuro. Quando você substitui as desculpas por execução, a dúvida por disciplina, o conformismo por clareza, a espera por ação. Esse é o novo você. Não aquele que repete padrões, mas aquele que os destrói. Não aquele que pede permissão, mas aquele que cria caminho. Não aquele que sonha pequeno, mas aquele que inspira multidões com a sua presença, com a sua postura, com a sua história. E o melhor de tudo, você ainda está escrevendo essa história. Ainda tem páginas em branco, ainda tem dias, meses, anos de possibilidades diante de si. Não desperdice, levante-se, mude sua energia, mude sua mentalidade, mude sua história. Porque no final, o mundo não se lembrará do que você disse que faria. Ele se lembrará do que você teve a coragem de realizar. Então vá, construa, transforme e nunca mais volte atrás. Você descobriu o que poucos descobrem, que o sucesso não está lá fora. Ele sempre esteve dentro de você. E agora é sua hora de prová-lo ao mundo.